Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra. Eu quero saudar aqueles que estão nos acompanhando à distância, pelas emissoras de rádio, pela internet, aqueles que estão em outros estados, em outros lugares do mundo, até distantes de nós aqui, acompanhando este culto aqui, transmitido ao vivo aqui da comunidade Ramá em Niterói. Que você participe conosco, sinta também um pouquinho da presença de Deus. E agora preste atenção e ouça também junto conosco aqui o que Deus quer falar. A palavra que Deus me dá em 2 Samuel, no capítulo 15, é sobre as lutas íntimas que nós enfrentamos, e vamos focalizar a vida de Davi. Davi é um exemplo para nós em muitas áreas. Ele era cheio de falhas, uma infância difícil, lutas que ele enfrentou ainda jovem, lutas dificílimas, problemas sérios. Deus estava trabalhando a maturidade em Davi. Deus estava preparando Davi para os grandes desafios que ele teria que enfrentar. Em algumas situações, como rei, ele enfrentou uma guerra. Quando, vindo daquela guerra, pegou outra guerra de surpresa, situações as mais difíceis, ser atacado de surpresa e ter que ir para uma guerra com um número reduzido de soldados. Muitas situações de todo tipo Davi enfrentou, mas eu acho que a mais difícil tenha sido a luta contra o inimigo enfronhado no meio do povo dele mesmo. Eu me lembro, o professor Roquete era coronel, mas ele se notabilizou como professor de matemática. Ele dizia o seguinte: eu peço a Deus que me livre dos meus amigos, porque dos inimigos me livro eu. Eu peço que Deus me livre dos meus amigos. Jesus disse coisa parecida: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os nossos maiores problemas são com irmãos na igreja, não são com pessoas de fora, não são eles os nossos maiores problemas, são irmãos dentro da igreja. E maiores ainda do que esses problemas, só mesmo os problemas que nós enfrentamos dentro de nós. Nosso maior inimigo é o nosso eu. Aquele que não morreu direito para o eu fica querendo levantar a cabeça de novo. Essa pessoa vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa infrutífera, uma pessoa muito triste a sua vida inteira. Vai ser um cristão que não dá fruto, vai ser uma pessoa derrotada pelo seu próprio eu, que ela não quis matar direito, e o eu ficou meio vivo ainda. Esse é o maior problema que a gente enfrenta. O nosso eu, o nosso maior adversário está exatamente dentro de nós. E Davi, quando já rei, se acomodou. Ele achou que estava tudo bem, porque todos os países vizinhos já estavam dominados, que ele podia descansar. Deus nos ensina que não é para a gente descansar aqui na terra. Aqui não é lugar de descanso. O Senhor nos ensina isto. Quando alguém se acomoda e abaixa a guarda, é uma expressão assim de luta, de guerra, abaixar a guarda, o inimigo vem e ataca. O inimigo nos ataca quando a gente está desprevenido,
quando a gente está acomodado, quando a gente está meio morno espiritualmente, é exatamente quando o inimigo vai atacar. Quando a gente se sente mais enfraquecido, ele é covarde, é quando ele vai atacar. Isso aconteceu com Davi, nós temos que ir aprendendo com a experiência. Cada pessoa pode ter certeza, quando você está meio acomodado espiritualmente, começa a ter problema em casa, marido e mulher, é exatamente quando vai receber um cartão vermelho do trabalho, vai ser despedido, vai ficar desempregado também, e é quando vai pegar uma virose, uma enfermidade braba, e parece que vai juntar tudo. A pessoa pede a morte, numa hora dessas a pessoa tem vontade de morrer. Ela não imaginava que todos os problemas iam se juntar sobre ela. Isso é muito comum de acontecer. Deus não nos abandona, mas Ele deixa a gente passar por lutas para ir aprendendo isto. Cada cristão tem que se fortalecer para não somente vencer as suas lutas pessoais, mas ainda ajudar muitos outros também, socorrendo outros irmãos que estão mais fracos. A crise financeira de um país, a recessão, que é a situação que o Brasil está vivendo, muitos países já passaram por uma fase assim, e é uma situação horrível a recessão. Você fica no aperto e vai pedir ajuda ao outro. O outro vai dizer, olha, eu estou mais apertado do que você. Aí ambos vão pedir socorro no terceiro e ele vai chorar mais ainda. É uma situação em que cada um olha para o outro, está numa situação pior do que a sua. Quando você vai reclamar, você fica até sem jeito de reclamar, porque tem gente sofrendo muito mais do que você. É uma situação assim muito interessante, quando as coisas se juntam, e quando o país está em situação financeira difícil, que é a situação do Brasil, que vai piorar várias vezes ainda, muito mais, então nós temos que aguentar os nossos problemas e ainda ficar de pé, porque tem gente que vai se encostar em nós com problemas maiores ainda. Cada um vai ter que aprender essa experiência. E na vida cristã, a gente tem que se firmar não só por nós, mas a gente tem que se firmar pelos outros também, porque nós temos que ser coluna para os irmãos, apoio para outros que estarão mais fracos ainda do que nós. Davi passou por tudo isto, aprendeu, mas quando ele achou que tudo estava bem e quis se acomodar, veio a pior luta, eu acredito, com relação a ele. A pior luta, porque envolveu a família, uma traição generalizada no país, e pegou de surpresa o próprio Davi numa fraqueza, numa época de fraqueza espiritual. Aquele momento foi terrível para Davi. E nós vamos ler um texto da Bíblia que fala sobre essa época em que aconteceu aquela revolta, o país inteiro se rebelou, a maioria dos parentes de Davi se juntou na revolta, o próprio filho de Davi, o Absalão, foi liderar a revolta, não só para destituir o Davi do reinado, mas ainda para tentar matá-lo. Tudo isto, de repente, e Davi não resistiu, aquela situação era pesada, muito forte demais para ele, e se juntou com todas as acusações que ele recebia no seu interior pelos erros que ele tinha praticado. Então nós vamos ler 2 Samuel no capítulo 15, a partir do versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Ou seja, o povo todo está rebelado contra ti. Ele exagerou, mas tudo debaixo da permissão de Deus. 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. Infelizmente, o Davi acreditou. Não era comum Davi acreditar.
quando alguém conta uma história para a gente, alguém para a gente na rua, olha moço, e olha aqui, deixa eu falar com o senhor, aconteceu isso comigo, minha família, desgraça assim, assim, assado e tal, a gente já sabe, vai contar uma história triste para pedir dinheiro. E a gente aprende. Quando a polícia prende alguém acusado de alguma coisa, o delegado já conhece. Seu delegado, olha aqui, aconteceu isso, e chora. Todo bandido chora abundantemente na frente do delegado, ele chora e diz que não é assim, que ele é vítima. O delegado, se não fosse experiente, iria acreditar e chorar com ele também, mas o delegado, que já é macaco velho, já conhece as coisas, ele conhece, sabe, então ele não vai na conversa do bandido. Mas eu já ouvi o bandido dando camburão, chorando, igual criança, chorando, é muito comum, mas o delegado já aprendeu, ele não está lá à toa, ele é vivido, experimentado, para poder lidar com esses assuntos. O Davi era um líder, um rei, ele não podia se dar a essa influência assim de acreditar no que a pessoa conta à primeira vista. Ele tinha que ter mais prudência, mas isso mostra como ele estava tão abalado que ele acreditou. O povo todo está rebelado. Então ele tinha meios de fazer avaliação, ele podia gastar um pouquinho de tempo para fazer uma constatação, ele podia ouvir várias pessoas. Ele ouviu um só, que exagerou e acreditou naquela palavra, e por causa disso, então, continuando, ele disse: então, levantai-vos, fujamos, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Claro que poderia, era só reunir o pessoal dele e enfrentar, que ele resistiria, mas a conclusão estava tão influenciada pelas circunstâncias que Davi estava fora de equilíbrio mental, fora do bom senso, da maturidade, e mandou todo mundo que estava com ele fugir. Vamos fugir, vamos fugir. A gente aprende na vida e com Deus que a fuga nunca é solução, a não ser fugir do pecado, da nossa própria tentação, aí a gente foge. Mas fora isso, não fuja do diabo, não fuja de lutas, não fuja de situações, nunca a fuga é solução, a não ser, no caso da nossa própria fraqueza, fugir da nossa tentação. Fora isto, a gente não deve fugir de situação nenhuma, tem que enfrentar. Não, mas eles vão me atingir. E daí? A pior coisa que pode acontecer é me atingir, Deus me levar, e vai ser uma glória para mim se eu morrer, mas nada deve nos amedrontar. Nós devemos sempre levar a Deus a situação. Mas o problema era exatamente isso, porque Davi não estava bem com Deus. Ele, naquela hora, ele tomou decisões sem orar, sem esperar em Deus, que era contrário ao jeito dele. Ele sempre consultava a Deus para tudo, e agora ele toma decisões sem orar. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o nosso Senhor. Então resolveram ir com Davi. Eles eram fiéis, obedientes e eram leais ao seu líder e foram com ele. Eu já passei algumas situações onde eu tive que deixar algum trabalho, e eu era líder, trabalho grande, muita gente, e eu saí. Quando eu saí, Deus me ensinou muitas lições preciosas. Eu não chamei ninguém para sair junto comigo, eu queria ver quem é que ia sair junto comigo, quem que iria me acompanhar. De modo geral, nas várias situações, o resultado foi meio deprimente. Não vou compartilhar mais, mas foi triste, a desilusão foi muito triste. Mas, Senhor, eu liderava tanta gente, achava que tanta gente me amava, eu vou embora, ninguém dá falta de mim. Era mais ou menos essa a situação. Bom, o Davi resolveu fugir
E alguns que estavam com ele disseram: nós vamos contigo, para onde for, para o que der e vier. 16. Saiu o rei Davi e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Interessante, a gente não sabe exatamente o que significa a casa de Davi, se eram as mulheres, os filhos, quem estava incluído nesse conceito de casa, porque muitos parentes ficaram com Absalão para lá, e algumas autoridades, generais, etc. Mas a casa de Davi, a gente não sabe exatamente as mulheres e os filhos, quem estava incluído aqui nesse conceito. Mas enfim, Davi foi, alguns familiares, e talvez a maioria dos familiares também foi com ele. Mas ele deixou 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, a Bíblia não dá ideia de quantos eram. Mais tarde a gente tenta imaginar esse número, mas saiu o povo que estava com ele, o acompanhou. Pararam na última casa da cidade. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Geteu é de Gate, filisteu. Davi, quando esteve servindo ao Aquis, rei de Gate, ele passou aproximadamente 1 ano e meio lá. Ele fez muitas amizades, entre elas esse grupo de filisteus veio para estar com ele como que mercenários, mas não mercenários na expressão da linguagem. Eles saíram do seu país, vieram com Davi porque eles gostaram de Davi, foi uma questão de reconhecimento pessoal, eles gostaram da liderança de Davi. Quando eles vieram, Davi fez esse líder, o Itai, líder do grupo de 600 homens, fez um chefe da guarda pessoal. E o Itai era tão fiel, tão leal a Davi, que Davi pôs como chefe da guarda pessoal, função da máxima confiança. E o Itai passou então a ser um chefe da guarda com 600 homens, cuja função era exclusivamente proteger o rei. A proteção do líder é uma função importantíssima. Deus nos ensina isso na natureza. Eu estou aprendendo um pouquinho sobre a abelha. Todo enxame de abelhas tem uma função primordial: proteger a rainha. Tudo que as abelhas fazem tem a ver com a rainha. A rainha é quem bota os ovos e o enxame inteiro protege a rainha. Quando existe qualquer ameaça, a rainha, o enxame todo se une para defender a sua rainha. A liderança é fundamental para Deus e é também para Satanás. E Jesus disse: quando ferirem o pastor, as ovelhas vão ficar dispersas. Os discípulos de Davi disseram: Davi, não vai à guerra conosco não, você vale por mais de 10.000 de nós, porque sem você a gente está perdido. Pode o número ser grande, mas a gente vai se espalhar. Você é o nosso líder, é o cabeça, o representante de Deus. Para nós você é muito importante. A nossa função primeira aqui é defender você. A guarda pessoal existia para defender o rei, e era essa a função principal da guarda. E o Itai era um dos líderes da guarda pessoal. A função dele era defender Davi. Ele tinha um relacionamento tão fiel, tão leal a Davi, que ele conquistou o Davi. E ele então levou os 600 homens que estavam com ele. Não há referência à família deles, porque já tinham constituído família. Se eles deixaram as famílias, se eles levaram, a gente não sabe. O fato é que os 600 homens, com o Itai, líder deles, estavam totalmente fiéis e seguiram com Davi. 19.
Disse, pois, o rei Davi a Itai, o geteu: por que irias tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque tu és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Davi não esperava a fidelidade dele. Continuando, chegaste ontem é uma força de expressão, quer dizer, agora há pouco mesmo, né? Chegaste há pouco tempo, e já eu te levaria hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou, ou seja, andar sem rumo. Eu vou fugir, vou andar sem rumo, e você vai comigo. Eu não sei para onde eu vou, por que você vai comigo? É melhor ficar lá. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Interessante a expressão deles. Nós cremos que misericórdia e fidelidade de Deus. Deus te abençoe, te guarde, mas volta e fica com quem vier a ser o rei. Davi nem tinha certeza se seria o Absalão mesmo. 21. Respondeu, porém, Itai ao rei Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai então e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Aleluia. Nós vamos ler mais alguns versículos. O Itai foi o divisor de águas, quem deu ânimo para Davi. Davi jamais podia esperar fidelidade de um estrangeiro. Se o próprio povo dele, familiares, parentes, amigos, assessores, autoridades, pessoas importantes, traíram Davi, quanto mais um estrangeiro. Davi nunca iria esperar fidelidade de um estrangeiro. Mas a Bíblia tem essas coisas, o quanto os samaritanos nos ensinam. Crentes que a gente espera contar com eles são aqueles que vão nos deixar na mão. E às vezes pessoas estranhas, que às vezes nem são crentes direito, que a gente nem espera nada deles, às vezes são eles que Deus vai usar para nos socorrerem numa hora de necessidade. É interessante como isso acontece. Quantas vezes era um samaritano que salvava a situação e Jesus lembrava: ele é um samaritano, um estrangeiro. Eu esperava a fidelidade do meu povo, mas quem vem nos ensinar lições é um estrangeiro. Isso acontece muito na vida. Um irmão dizia o seguinte: de onde não se espera, daí é que vem. Quando a gente confia em Deus, Deus suscita refúgio, socorro e salvamento, às vezes de onde a gente menos espera. É quando Deus faz as coisas acontecerem. Quando Deus age, não é de um lugar só que vem o socorro. Deus usa quem Ele quer. Quando a gente menos espera, uma pessoa estranha vem nos ajudar, nos socorrer, nos estender a mão. É Deus agindo. E Davi então ficou assim muito tocado, quebrantado com o exemplo de fidelidade daquele filisteu, um estrangeiro, mas que amou a Davi, que entendeu que aquilo era de Deus. Ele provavelmente já tinha se convertido, aquele Itai, ao Deus de Israel, e estava muito fiel ao seu líder, a Davi. Continuando, 24. Eis que Abiatar subiu, era o sacerdote, e também Zadok, o outro sacerdote, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos de Deus, ou seja, se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar.
para lá, para a cidade de Jerusalém. Eles já tinham saído de Jerusalém. E ele me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Repetindo, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, então eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Até aí. Deus e Pai querido, lemos aqui esse texto sobre o teu servo Davi, que está registrado nas Escrituras para nosso proveito e ensinamento. Fala conosco, Senhor, toca corações agora, Senhor, nós precisamos de Ti, do que o Senhor tem para nos trazer aqui, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esses dias, estava conversando com o irmão Vanil, lá de Friburgo, ele disse, pois é, eu fui no enterro do homem mais rico da região, que por coincidência era crente, não dava nada para Deus e para a obra não, mas era crente, por coincidência, e o homem mais rico da região, o enterro dele, tinha só alguém oficiando e eu fui o único que fui no enterro dele, fora quem estava dirigindo lá para enterrar. O homem mais rico da região, mas é o seguinte, o dinheiro dele já estava repartido, dividido, pessoas já, igual o urubu, já tinham dado em cima de tudo que ele tinha, pegado dinheiro, bens, casa, prédios, apartamento, terras, o homem tinha muita coisa, veio da pobreza, ajuntando e conseguiu amealhar uma fortuna que nem ele sabia bem quanto que ele tinha. Quando morreu, ninguém ficou com saudade, até no enterro não foi ninguém, até a própria mulher não pôde ir ao enterro. É muito triste a gente viver assim. Quem é egoísta vai morrer sozinho, abandonado. Quem é egoísta vai morrer abandonado. Um irmão meu morou na Suécia e ele ficou muito impressionado com o nível de vida na Suécia. Era considerado na época o país mais adiantado do mundo em tudo. Eles lavavam rua com sabão, água e sabão. A rua, o asfalto era lavado. E um país muito rico, tudo funcionando direitinho. Ele dizia, a pessoa está no ponto do ônibus, tem hora para o ônibus passar. Se o ônibus passar na hora, não podia errar, falhar, e se ele passar e estiver cheio, o motorista imediatamente do ônibus telefona para a garagem e a garagem manda imediatamente um ônibus extra para pegar só aquele passageiro. É um país assim, tudo funciona, totalmente organizado, não sei hoje, cheio de muçulmanos lá, mas sempre foi um país muito organizado. Ele disse, o ponto negativo, porém, é horrível, é o seguinte, a vida é toda acertada, toda organizada, a pessoa faz as suas poupanças e o seu planejamento para, a partir de uma certa idade, ele ir para um asilo. Os asilos são super luxuosos, tem todo o conforto possível, só não tem calor humano. Não tem calor humano nenhum, a pessoa sabe que vai morrer solitariamente, vai ter todo o conforto material e ninguém perto dela para ouvir, para conversar, e inclusive os filhos, quando muito, vão no Natal fazer uma visita rápida para os pais, protocolar. Fora isto, o resto do ano todo, os filhos não querem saber dos pais. E cada sueco sabe que é jovem hoje, e quando ele ficar velho, a história vai se repetir. A velhice dele vai ser uma imersão total na solidão. Vai ser assim que eles vão morrer desesperançados, eles vão morrer tristes e solitários. Quem viveu uma vida egoísta vai morrer, infelizmente, sozinho. Na vida cristã, quando a gente não se dá, não ama, não vai aos irmãos, não visita, quando a gente precisar,
vai ser difícil alguém também se lembrar de nós. Jesus falou sobre isto. Quando a gente dá, reparte, visita, ama, a gente vai colher também isso, porque a gente semeou, a gente deu, a gente amou as pessoas, a gente espera receber. Mas se a gente não deu, viveu uma vida egoísta, nunca visitou, tem crente que não visita ninguém. Eu acho que a vida cristã normal deveria incluir, no mínimo, uma visita por semana, por cada crente, que é o mínimo que a gente deveria fazer para Deus. Visitar alguém, se a vida cristã é visitar, isso é a religião verdadeira, então, no mínimo, uma visita por semana para alguém carente, necessitado, a gente deveria fazer. Tem gente que nunca visita. Quando ficar doente, muito provavelmente a pessoa não vai ser lembrada também. Mas o objetivo não é esse, é porque Deus quer nos ensinar que a gente tem que fazer discípulos. Quem ama pode querer, desejar ser amado também. Nem sempre, mas a gente não tem essa motivação. A gente ama porque o Senhor nos amou primeiro. E a gente não espera, mas se a gente ama, é lícito a gente esperar que pessoas nos amem também. Se a gente faz alguma coisa pelos outros, é lícito esperar que os outros se lembrem de nós também. O Davi aprendeu a investir em discípulos, ele foi leal, foi fiel aos seus homens, e os homens eram leais e fiéis a ele. Mas aí a igreja cresceu, o povo aumentou em número, ele se tornou rei do país inteiro. Aquilo confundiu a cabeça de Davi, ele viu o país crescer sem estrutura, e Davi já não tinha mais controle das coisas, ele se acomodou, se amornou espiritualmente, ele não tinha ideia mais das coisas, ele estava meio perdido no governo, e essa situação serviu para mostrar isto, que o país estava todo desestruturado. Davi não tinha um controle sobre o país, e ele mesmo deixou o barco correr de qualquer maneira, a sua própria sorte, ele se acomodou e foi péssimo isto para ele. A revolta cresceu, Davi sem poder fazer nada, já não tinha controle, é uma situação horrível essa. Isso tem sido uma constante no meio evangélico brasileiro, mas não só no Brasil, em outros países também é a mesma coisa, as igrejas crescem se dividindo, muito movimento, barulho, campanha, agitação, a igreja cresce, primeira divisão, um líder leva um grupo, depois outra divisão, e a história do meio evangélico é de divisões, raramente uma igreja começa do zero, normalmente ela se divide de uma outra. Essa é a história comum na maioria das igrejas no Brasil. O líder conta vantagem, a igreja é muito grande, aí alguns anos depois a gente vai lá, mas e aquele trabalho que era pujante, tinha filiais, congregações para todo lado, e agora? Não, agora dividiu tudo, vão embora, eles estão sozinhos ali, divididos, e poucos. Infelizmente, o que aconteceu com Davi se repete. Quando a gente cresce muito, cresce sem estrutura, sem condições de manter unidade. Davi já não tinha mais noção de nada naquele país. Quando o povo se rebelou, ele não tinha mais nem a ideia de quantos estavam rebelados. Quando a gente é líder, a gente sabe quem são as pessoas, como são. Quando há uma revolta, a gente sabe quem são as pessoas que não estão satisfeitas, a gente tem controle da situação. Mas no caso de Davi, ele não tinha o mínimo controle, ele estava totalmente apático, e isso foi fatal para ele. Deus quer nos ensinar essa lição, principalmente para os líderes, mas para os chefes de família também. Isso é muito comum acontecer. O homem trabalha muito, quando ele vai perceber, a mulher não está com ele, os filhos cada um para o seu lado, a família toda esfacelada. E homem e a mulher, mas eu trabalhei muito,
não viu os filhos crescerem, não viu os filhos se desviarem, cada um vai para o seu caminho, a família toda explodida. Por quê? Cada um cuidou dos seus interesses, eles não zelaram pela unidade da família, não zelaram pela situação dos filhos, e aí vão ter esse desprazer de ver os filhos amargarem a vida deles por muito tempo. Essa situação de Davi nos ensina, eu estou focalizando as fraquezas de Davi. Naquela situação ele não teve condições de avaliar o quadro, ele se precipitou, ele não teve confiança em Deus para ter a direção, se resistia, para onde ele ia, ele saiu a esmo, sem rumo. É o que o texto nos mostra. Ele estava tão desnorteado que ele fugiu de qualquer jeito. Quando a gente está no Senhor, nunca a gente vai fazer isto. Qualquer cristão, numa situação dificílima, ele tem que ter um líder, tem que ter um pastor, um referencial, alguém que vai dar cobertura espiritual, apoio, que vai orar por ele, com ele, que vai orientar, que vai ser solidário. Todos nós precisamos disso, dessa cobertura espiritual. Davi estava tão mal que ele fugiu dessa cobertura. Ele mantinha o reconhecimento dos sacerdotes, Zadok e Abiatar, mas era mais formal, não era uma ligação espiritual que Davi tinha com eles. Eles foram fiéis a Davi, mas sem poder fazer muita coisa neste quadro. E eles trouxeram a arca. Meu rei, majestade, a arca está aqui, é a presença de Deus. Não, leva a arca para lá, porque eu... E a conclusão de Davi: não é a arca que vai me ajudar. E essa história a gente já viu antes. A arca, a presença da arca aqui não vai resolver nada. O problema sou eu, que o meu coração está fraco, fragilizado. É problema de família, meu filho se rebelando. Sou eu que estou fraco. Então eu vou sem rumo, e se Deus achar por bem de me trazer de volta, ele vai me trazer. Se não, ele me manda para onde ele quiser, e eu mereço mesmo, porque eu não fui correto como deveria ser. Essa foi a luta íntima de Davi. Nem nesse momento ele orou e pediu aos sacerdotes para consultarem a Deus. Nem nesse momento Davi, era costume normal dele fazer isso, consultar a Deus, mas nessa hora ele não consultou. Vamos procurar entender algumas coisas. Deus quer preparar a nossa vida para grandes vitórias, mas a nossa vida pode ser exatamente o maior fracasso, a maior derrota. Houve um homem no Brasil, Ike Batista, que foi o mais, se dizia, o mais rico do Brasil, 8º do mundo, e ele tinha sonho de ser o mais rico do mundo. Acabou na cadeia. Há pessoas que sonham alto e tropeçam na casca de banana e não vão para lugar nenhum. É ruim demais a gente não ter noção de como nós estamos. O pior cego é aquele que não enxerga nem o seu interior. A pessoa não saber nada do mundo é uma coisa, mas ele não saber nada sobre ele é pior ainda. As nossas lutas maiores são íntimas, dentro de nós. É dentro de nós que se forma um vencedor, e é dentro de nós que se forma um maior derrotado. A psicologia diz que os pais têm que tratar os filhos de uma tal maneira que incutam neles a autoestima, para filhos se sentirem vencedores, se sentirem importantes, a autoestima. Esse conceito não é bem cristão. Pela Bíblia, nós temos uma confiança no Senhor, não uma autoestima. Quando a gente confia no Senhor, o Senhor nos fortalece, nós nos tornamos firmes no Senhor, e nós nos sentimos vencedores, e até mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é assim que a Bíblia diz? Amém? A nossa luta maior
é dentro de nós. Davi estava arrasado por causa dos seus erros. Ele entregou tudo a Deus. Eu vou sair sem nada e entregar tudo para Deus. Se Deus entender de me trazer de volta, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Se Deus não se agradar de mim, então Ele pode me tirar a vida, levar para onde for, fazer o que quiser, porque eu realmente não mereço a graça de Deus. A conclusão dele foi essa, ele estava totalmente arrasado, mas Deus, na misericórdia dele, usou aquela grande derrota para se transformar numa grande vitória. Acabou purificando o povo de todos os áulicos e falsos, hipócritas, fingidos, preguiçosos, chupa-sangue do palácio. Todos eles se rebelaram juntos com o Absalão. E quando Davi voltou com o palácio bastante limpo daquela gente toda que tinha se rebelado. Deus transformou aquela derrota numa grande vitória. Mas vamos focalizar aquele momento de derrota de Davi. Todos nós passamos por momentos de tristeza na vida. A gente se sente muito bem, muito forte, basta uma doença, uma virose, uma gripe forte. A gente vai para a cama jururu, não quer mais saber de nada, não resiste à dor, acabou com a gente. Um vírusinho de nada derruba, a gente fica arrasado, não quer nem louvar a Deus, não quer orar, a gente não quer nada mais, de tão arrasado que a gente fica, quando uma virose, uma gripe, alguma coisa assim derruba a gente. Nós passamos por lutas de muitos tipos. Quando alguém constrói uma história profissional e depois a pessoa é desiludida, fica desempregada, arrasada, sem nada, mas cheio de experiência, ninguém me quer, não acho emprego em lugar nenhum, a pessoa ainda passa uns 6 meses distribuindo currículo, animada, distribuindo currículo, ninguém. Estou lembrando de um outro que, quando foi fazer uma entrevista, alguém conhecido nosso contou, pelo menos chamou para fazer uma entrevista, o sujeito disse, olha, há 1 ano e meio, essa é a primeira vez que alguém sequer me chama para conversar sobre o meu currículo. Não deu certo, mas enfim, mas pelo menos ele ficou animado, pelo menos alguém me chama, me dá uma oportunidade de conversar. 1 ano e meio, ninguém sequer se interessou em me chamar. Bom, quando passa 1 ano e meio assim, a pessoa já está abaixo do chão, com o eu dela abaixo do chão, de pisado, autoestima destruída. O que você sabe fazer? Olha, nessa altura do campeonato já não sei fazer nada, minha cabeça está confusa, a verdade era essa. Mas a pessoa, bom, eu quando trabalhava, eu fazia, eu sabia fazer aquilo, agora tudo mudou, e a pessoa arrasada, destroçada, não tem condições de se animar, de se reerguer, de tentar transmitir que ele vai ser um bom empregado, um bom funcionário, a vida toda arrasada. Na vida cristã isso acontece também. A pessoa tenta, não consegue evangelizar ninguém. A gente pergunta, meu irmão, há quanto tempo você não evangeliza alguém? Se a pessoa for sincera, vai dizer, meu irmão, estou tão arrasado, tão para baixo comigo mesmo, que eu já nem falo de Jesus mais para ninguém, não consigo mais falar para ninguém. Deve ter 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos, que eu já não falo para ninguém de Jesus. A pessoa está tão para baixo. Agora, há pessoas que estão nessa situação e não pensam no seguinte, o apóstolo Pedro diz, meu irmão, quando você estiver passando por luta, você lembra que existem milhares de irmãos como você, que estão passando pelas mesmas lutas. Por que você não veio à reunião, meu irmão? Ah, pastor, eu estava tão para baixo ontem, tão arrasado, tão para baixo. Meu irmão, você sabia que eu também estava para baixo, mas só que eu tive que vir. Eu tive que dirigir a reunião, eu tive que pregar. Você pensou nisso? Você estava para baixo, ficou em casa, na frente da televisão, foi ver jogo do Brasil. Você se lembrou que eu também podia estar para baixo, tão arrasado, mas eu tinha que dirigir a reunião, como pastor, eu tinha que pregar. Você se lembrou disso para vir me apoiar, me ajudar,
orar comigo, orar por mim, pelo menos isso. Você pensou nisso? Ah, não. Quando a gente passa por uma luta dessas, pode ter certeza, a maioria dos amigos não vem nos ajudar. Não, mas o fulano, eu confio nele, vem me ajudar. Não veio. E a fulana, a irmã Cicrana, que sempre ora por mim, não está aí. Mas e o irmão? Olha, e cadê a turma? Cadê os irmãos? A gente vai ficar sozinho. A vida cristã tem isso, a gente vai passar como Davi, por esses momentos difíceis que Davi passou, mas ele se reanimou no Senhor, mas principalmente porque Deus usou o Itai, um geteu. Deus sempre vai usar alguém para nos vir socorrer. Quantos e quantos irmãos estão desviados, porque ninguém foi lá levar uma palavra de ânimo para eles, para que eles possam voltar. Como é bom a pessoa estar afastada e saber que alguém está se lembrando dela. Ela está fraca, mas alguém foi visitar, alguém telefonou, procurou por ela, e ela se sente assim tão confortada com isso, que até se anima a voltar. A vida cristã de lutas exige uma quantidade imensa de irmãos que estão mal espiritualmente. Quando pecam, aí que o inimigo pisa, por causa do pecado, a pessoa fica arrasada, destroçada e não quer mais vir para a igreja. A maioria é assim. A maioria dos que estão afastados, que são maioria dos que já estiveram na igreja, a maioria deles é por causa de algum pecado, começaram a se esfriar, ficar fracos, ninguém foi socorrer, eles pecaram e agora com vergonha, por causa do pecado, já nem ousam levantar mais a cabeça e continuam lá arrasados, destroçados. Ninguém foi visitar, aí depois Jesus vai cobrar. Meu irmão, você lembrou do irmão? Não, e tal, eu não sabia. Meu irmão, pois é, você, ao não visitar o irmão, você me desprezou também. Agora eu não tenho nada com você mais, meu irmão. Você viveu uma vida cristã para você, egoísta. Foi só buscar seus interesses e eu não deixei de atender suas orações por você. Mas agora, o que você tem para apresentar? Você nunca foi buscar ninguém. Eu estive nu, você não me vestiu. Estive enfermo, não foi me visitar. Eu estive fraco, você não estendeu a mão, não fez nada por mim. Agora o seu lugar não é comigo não, o seu lugar é lá. Vai ser muito triste, né? Crentes pensarem que estão bem, porque sempre cuidaram de si, foram à igreja e não fizeram pelos outros. Existe um contingente imenso de irmãos que não estão conosco aqui, estão em casa, fracos, desanimados, em pecado, acusados pelo inimigo. É a situação de Davi. O pior de Davi não era a revolta, nem ter que enfrentar uma guerra. Davi já tinha enfrentado muitas guerras, mas uma não era problema para ele, mas ele estava com uma acusação muito grande sobre a consciência dele, por causa dos erros dele. Isso é o que acontece com cada irmão. Quando você vê o irmão que não vem à reunião, não está firme, pode ter certeza, ele está fraco, em pecado, o inimigo o acusando, ele não tem nem forças para começar a vir. Se não for ajudado, ele não vai vir. Sábado, anteontem, eu fiquei sabendo ontem, meu filho Marcos Davi, claro, todo empolgado, e ele próprio é uma história assim de vitória que Deus deu. Quando era pequeno ele teve muitos problemas e foi um desafio para nós em família, mas ele hoje é um vencedor. Deus tem abençoado muito a vida dele, ele é um vencedor. Mas a alegria dele é ver o filho, o Marcos Daniel, vencendo também. Ele estava todo empolgado, o Marcos Daniel, medalhão, sábado, campeonato de esgrima no Rio de Janeiro, campeão do sabre, quem? Marcos Daniel. E não é a primeira vez, ele já está acostumado a ganhar campeonatos, novo ainda, na idade de 17 anos, campeão de esgrima, lutando contra gente grande. E no outro, né, na outra modalidade, ele só não venceu, que ele perdeu por pouco para o colega dele, que é o bonzão, né, o colega dele que já há muito tempo é especialista, mas ele chegou no quase venceu também. Deus não deixou para ele não se envaidecer muito.
mas Deus tem honrado a fé dele. Ele é um menino que está firme no Senhor, falando de Jesus, evangelizando outros, lendo a Bíblia com outros, fortalecendo os irmãos. Então ele está se fortalecendo por dentro. Não, na autoestima a gente não usa esse termo, mas ele está se fortalecendo no Senhor. Ele está se tornando um vencedor dentro dele. O vencedor primeiro tem que vencer dentro dele, ele tem que confiar, tem que crer. Quando vai para a disputa, ele tem que ter a certeza de que vai vencer. Deus quer que a gente desenvolva essa confiança em Deus dentro de nós, em todas essas coisas, em tudo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Como é bom a gente poder dizer para o diabo, eu já falei várias vezes: Satanás, pode vir daqui a 10 anos, daqui a 10 anos não, porque Jesus já voltou para o arrebatamento, mas você pode vir quando você quiser aqui, você vai ver a obra permanecer, porque Deus está conosco, a nossa obra é feita no Senhor, e você vai ficar envergonhado, porque Deus vai continuar, a obra é dele, abençoando vidas, libertando outros, tocando outros, unindo irmãos, fazendo irmãos crescerem espiritualmente. Eu creio, quando nós estamos na obra do Senhor como vencedores, a vitória em si é só um detalhe, porque a vitória já aconteceu dentro de nós. Isso se chama fé. Quando nós estamos na certeza de que ainda não aconteceu, vai acontecer. Nós não estamos vendo, mas nós estamos acreditando e antevendo que Deus vai nos usar para grandes coisas. A vitória já está dentro de nós, isso se chama fé. Fé é isso, uma certeza. Deus vai me usar, Satanás vai ser envergonhado, Deus vai fazer uma grande obra através de mim. Maravilhas vão acontecer, eu creio, não estou vendo, mas eu creio. E então, meus irmãos, a nossa luta é dentro de nós. Nosso maior inimigo está aqui. Quando nós somos derrotados, é porque primeiro já fomos derrotados lá dentro pela falta de fé em Deus, não em nós, em Deus. Quando nós somos vencedores, é porque já lá dentro Deus trabalhou pela fé para sermos vencedores. Por fora é só questão de tempo a gente chegar lá, mas lá dentro já somos vencedores. Então que cada um aprenda com Davi as lições que a luta nos ensina, a luta da vida, mas a principal delas é contra o nosso eu. Quando a gente consegue dominar o nosso eu, eu estou assim muito triste. Um irmão, que eu ainda considero irmão, mas só por afinidade que eu vi nascer, eu perguntei: e agora? Você, por que não está andando com o Senhor? Olha, querer até eu quero, só não estou conseguindo. Está no pecado, com drogas e, enfim, todo tipo de pecado do mundo, e dizendo que quer o Senhor. Imagina uma pessoa dessas, mais do que derrotada por dentro. Eu fico pensando, o que está acontecendo com ele? Quantos crentes estão assim? Não estão fazendo a obra, não estão vencendo, não estão ousando, não estão acreditando, eles não têm fé que Deus vai usar a sua vida. Quantos aqui no nosso meio agora podem se encaixar neste rol dos derrotados também? A decisão é nossa. Se for derrotado dentro de você, por fora é só questão de tempo para o inimigo pisar. Mas se a gente está pela fé, vencendo dentro de nós, o resto é detalhe, é só questão de tempo para Deus acrescentar cada vitória, e não vai botar todas de uma vez só, porque senão a gente se envaidece, mas Deus vai nos acrescentar vitória, vitória, vamos ser mais do que vencedores, e Deus quer ensinar isso para os irmãos. Trabalhe, examine a sua vida por dentro, coloque diante de Deus como Davi colocou: Senhor, eu quero abrir mão de tudo, eu me rendo, eu cedo tudo, eu largo tudo, eu quero me acertar com o Senhor. Examina dentro de mim, vê se há algum caminho mau, sonda-me, ó Deus, para não deixar nenhum erro, para eu não ser um crente vacilão, acomodado, um derrotado dentro de mim. Senhor, não me deixe o pecado me dominar, trabalha dentro de mim, Senhor, para eu ser um vencedor.
Depois, o resto é tudo detalhe que Deus vai acrescentar. Mas que Deus nos ajude a examinarmos cada um dentro de si a sua vida nessa luta contra o seu eu. Vamos pisar o eu, ele tem que morrer para Jesus reinar. Não é uma autoestima, é uma confiança no Senhor que vai nos fazer mais que vencedores. Amém?